Aí, infelizmente, pode entregar o troféu. Pode entregar o troféu. Peixinho. Sim, são dois jogadores de alto nível, Ronaldo, e que fortalecem ainda mais a equipe. Agora estamos falando de uma contratação nível Palmeiras. John Arias, titular. nível Europa. Nino, titular. Marlon Freitas, hoje, titular. Você já começa a mudar o patamar do time. Aí o negócio vai ficar pesado. Uma baita de uma contratação que vai encaixar como uma luva nesse atual elenco do Palmeiras. Galera, Palmeiras avança por contratação de Arias. Nino também é outro nome que agrada o Palmeiras. E o pessoal aqui do Jogo Aberto falou sobre a possível chegada de Arias no Verdão. Parece que agora a coisa vai. O Palmeiras fez uma proposta oficial. Vamos acompanhar aqui o pessoal do Jogo Aberto falando sobre o Arias, Nino, deixar os créditos, Jogo Aberto, Grupo Bandeirantes. Você, torcedor do Verdão, que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like, vai estar ajudando demais aqui o nosso trabalho, ativa o sino das notificações. Mas agora, bora acompanhar aqui o pessoal falando sobre Arias no Palmeiras. Ivaldo Decilo explicou muito bem toda essa negociação. 2 nomes de peso. Eu falei que se a Leila contratasse ela já seria um fenômeno. Se ela contratar Nino na zaga, ao lado do Gustavo Gomes ali, e o John Arias para ser aquele jogador de lado, aquele jogador com liberdade, com velocidade, 6 meses apenas de Inglaterra, é a mesma situação que o Paquetá, tá num time muito mal na Premier League, tá lá na zona do rebaixamento, na lanterna ali, então é complicado. Aí, daqui a pouco, Ronaldo, o Palmeiras começa a ficar bem interessante. Aí poderia ajudar o Abel, para de dar chutão. Esse time do Abel só dá chutão. A bola quando vai, passa pela nuvem e vem molhada para dentro do campo. Só chutão o time do Palmeiras. Tem que mudar o esquema tático. Se a mamãe Leila apresentar esses 2 meninos aí, mas ela vai ter que vender um avião, hein? Não. Mas tudo bem. Vai não. Mas se apresentar essas 2 peças, eu acho que ajuda muito o Arias tem uma preferência de compra do Fluminense, então a proposta do Palmeiras vai ser apresentada para o time carioca, que vai dizer se tem condição de cobrir, ou se quer ou não cobrir. E aí, dependendo disso, na sequência, o Palmeiras pode sim contratar o jogador. O que dizem é que entre o clube inglês, o Wolverhampton, e o Palmeiras está tudo ok. Não, tá tudo ok e o Fluminense tem até hoje para dar essa resposta, se vai cobrir essa proposta aí. Agora a gente está falando de jogador de verdade, Renato. Porque o que acontece é o seguinte, não é mais aposta, é um jogador que tem uma história aqui no futebol brasileiro, né? Foi campeão já da Libertadores, e aí você eleva o nível do time do Palmeiras. Então, se realmente concretizar, eu acho que é um grande jogador, e tomara que possa vir um Nino também, porque aí isso também acaba ajudando muito a parte defensiva, porque é um cara experiente, é um cara que vai ajudar o Gustavo Gomes, né? De repente o Gustavo não está jogando, aí pode jogar ele mais um. Então acho que agora sim a gente está falando de jogador de nível de Palmeiras para chegar e vestir a camisa de titular. Olha, o time titular do Palmeiras, se a gente for pensar, caso esses jogadores cheguem... Caso. É alto nível. Aí é um padrão ainda melhor, que o Palmeiras já tem um nível que não é para qualquer um. Só que considerando o Nino um zagueiro diferenciado, zagueiro que até poderia estar no radar da seleção brasileira, e o John Arias, olha, Cicinho... Aí, infelizmente, pode entregar o troféu. Pode entregar o troféu. Peixinho. Sim, são 2 jogadores de alto nível, Ronaldo, e que fortalecem ainda mais a equipe. São jogadores que índice de lesão bem baixo. Jogadores decisivos, tanto o Nino quanto o John Arias. Olha o que ele fez no Mas você falou de lesão por causa do Paulinho? Oi? Você falou de lesão por causa do Paulinho? O Paulinho ainda vai jogar nessa temporada. Um dia vai, né? São jogadores extremamente... lá. São jogadores que, assim, mantêm a regularidade. E caindo nesse time do Palmeiras, montado do jeito que está, com esse treinador, dificilmente o Palmeiras vai perder os títulos, porque são jogadores acostumados a vencer, jogadores que chamam a responsabilidade e, assim, acaba desnivelando com as outras equipes. Olha o ataque, Alan, John Arias, Flaco e Vitor Roque. Segurem-se sim. E ainda vem o Paulinho. E outro detalhe, eu acho que a chegada do Nino, um zagueiro super respeitado e bem considerado, vai dar uma motivada no Murilo, que é um jogador importante, mas que não passa, talvez, pela melhor fase técnica dele no Palmeiras. Então é um jogador que eu acho que precisa também de uma motivação. O Bruno Fux está ali também pedindo passagem, mas o Nino, na minha opinião, pelo que a gente viu ele jogar, chega para ser titular. Não, titular não tem como não ser, até porque... O Murilo vai ter que buscar novamente a sua condição física,
técnica também, porque é um bom zagueiro, sim. E isso a gente mostra a questão também do elenco, né, Renato? A gente fala tanto assim do elenco, do ano muito desgastante. E o Fux De não é repente- mais zagueiro, então, nesse time do Lógico Palmeiras? que é, pô. Se Vai você jogar trazer, lá na frente se da você zaga. trazer Mas ele o joga Nino- de volante também. Então, o homem colocou ele lá pra frente. Não, você se tá você contratando trazer o mais de Nino, você zagueiro, tem vai deixar 4 ele lá na zagueiros frente. de alto nível. Quem tá voltando 4. também pro Palmeiras é o Lucas Evangelista, vindo de É, lesão. aí. É mais um reforço ali no meio-campo. E, aliás, o Palmeiras começou, eu acho que empatar fora com o Galo é um resultado normal, um resultado que até pode ser comemorado. Só que o Vitória iniciou a temporada no Campeonato Brasileiro ganhando do Remo. E agora os dois se enfrentam e o Palmeiras não vai querer vacilar contra esse adversário. Mas sempre vacila, né? E não A deixou um história diz gostinho que sempre legal ano vacila. passado, né? E deixou um gostinho de raiva do Palmeiras, Exatamente, né? Porque o Palmeiras- tirou a chance do Palmeiras Do ser título. campeão. Então vai ser um jogaço. Bom, agora a gente fala do... Olha, foi longe esse assunto Dorival Júnior. Dorival, aqui você tá prestigiado, viu? Bom, quem está prestigiado também no mercado é o Palmeiras, porque segundo as informações que chegam, John Narias já disse sim ao Verdão. O Palmeiras está acertado com o Wolverhampton, toparia pagar 25 milhões de euros para repatriar um atleta que há 6 meses saiu do Fluminense, não é? Mais ou menos esse período. E é um reforço que todo mundo gostaria de ter. O problema é que a preferência de compra ainda para o Brasil é do Fluminense. O Fluminense tem que dizer, compro, vou cobrir a proposta ou não. Se o Fluminense falar, não cubro, Palmeiras vai lá, paga e o jogador vem para ser um ótimo reforço. Quem diria? A gente estava falando, não contratou ninguém, só o Marlon Freitas, que é ótimo. contratou? jogador. Eu falei aqui, acho Mas que o contratou? Palmeiras vai esperar até a metade do ano. No dia seguinte. Chico, bom dia. É, a janela. Não, e tem o Nino no radar também, o Nino, tava bem, zagueiro. Chico. Eu falei ontem que a janela Eu do Palmeiras provoquei, era né? Eu uma- motivei os caras lá, né? Tá, mas vamos supor, se o Palmeiras realmente nessa janela ficar em apenas, entre aspas, 3 atletas, Nino, Arias e Marlon Freitas. São 3 que... Ah, não, mas aí estamos falando de reforços bem... Reforço. Aí é como diz reforço. Marco Isso é Aurélio reforço Cunha. com letra não é, maiúscula, aí não é Marco? contratação, aí é reforço. Olha. A diferença é que o pessoal quer contratar. Contratar tá é meia gastar dúzia dinheiro. aqui, né? É entrar lá no free Complemento. shop e gastar dinheiro. Contratação é aquela que você vai... O reforço é aquilo que você vai comprar o que você precisa, pagando o preço que você pode pagar. Isso é contratação, reforço. A outra é contratação para perder dinheiro. Capelani, se por um acaso realmente se consolidar, porque tá aí para ser anunciado. Olha, gente, eu vou falar pra vocês. Eu fico imaginando os caras do Scout, o pessoal do departamento de futebol do Palmeiras, da temporada passada. Eu acho que o pessoal tem que fazer uma meia-culpa e admitir pro torcedor a vergonha que eles protagonizaram. Então o Porque Ulisses Costa estava certo quando ele dizia... Você concorda com ele? eu não sei o que ele falou, mas eu As já contratações discordo. eram Ele critica- péssimas do ele Palmeiras, criticava o lembra? Facundo, Mas, Sousa, pessoal, o eu Micael, venho essa falando isso turma. aqui há alguns anos. As contratações são péssimas. O São Paulo, o Corinthians e o Santos, eles sofrem de transfer ban. O Palmeiras sofre de transfer barros, porque não consegue se acertar. Transfer barros. Não consegue acertar a contratação, porque a Leila não entende de futebol. Então deixa ela pra fora. Aí o cara que comanda o futebol do Palmeiras também parece que não entende, que só contratou jogador mediano pra baixo. Agora estamos falando de uma contratação nível Palmeiras. John Arias, titular. nível Europa. Nino, titular. Marlon Freitas, hoje, titular. Você já começa a mudar o patamar do time. Vou dar um exemplo. Você tem John Arias, Paulinho recuperado e Vitor Roque. Um dos melhores ataques do continente, pessoal. Esqueceu do Flaco Lopes, hein? Não, banco. Tá E é louco. verdade que o Para, Atlético para de aqui, Madrid, que é o Flaco Lopes... Leva, pessoal. Ei. Flaco Lopes, muita calma. Cuida do Com seu esse time aí, trio vai. de ataque é banco tranquilamente. Atenção, vendam A o Flaco temporada Lopes é muito enquanto há longa, tempo. gente. Não tem mais essa questão de só... eu acho que você tem que pensar em elenco. Quem disputa tudo como o Palmeiras tem que ter um elenco recheado no banco e no time Falta um titular. 10, tá? Falta um camisa 10 no E é o Palmeiras. Maurício. Não dá. O John Não dá. Arias pode fazer esse papel. Capelani, então, isso que eu ia falar. depende do esquema tático que ele O vai jogar. Arias, O o Abel Arias vai pode jogar por precisa de um dentro, 10. pode jogar flutuando. O melhor dele é aberto, Paulinho? né? E o O melhor Paulinho? dele Não é mais esse jogador, não. Ah, não. Acho que ele não é mais Paulinho esse pode jogador, jogar. não. É. Pode tem o acrescentar Paulinho. também aí o transfer Leila? O transfer... Que transfer Leila. Porque ele falou transfer Barros. Transfer Barros, é. Ou pode ser o transferreira. Tem que falar alguma coisa do presidente do Palmeiras. Transferreira. Não, eu também. Não, só pra marcar. Porque ele é um Não, mas conjunto, não é peraí, só um só, ontem não. vocês falaram
que tinha um boato que talvez o Palmeiras não estivesse com tanto dinheiro assim no caixa. 25 milhões de euros no dia seguinte. Não. Posso trazer uma informação? Então vou trazer uma informação aqui. Eu acho que a administração do Palmeiras ela vai muito bem, obrigado, mas falta transparência. Por quê? O Palmeiras entra muito dinheiro. Mas qual é o montante da dívida do Palmeiras? A informação que nós temos aqui, até que prove o contrário, e eu espero que vocês possam mostrar para o torcedor, passa de 800 milhões de reais. Mas isso ninguém fala. Por que ninguém fala? Só porque é bem gerido? Mas essa dívida de quase 1 bi? Por que vocês vão falar? Opa! Imagina o Palmeiras. Tragam pro torcedor. O Palmeiras, tudo organizado, chega lá para fazer um empréstimo, chega no banco. Os caras vão fazer um empréstimo, agora chega o Corinthians. Ele tá devendo pro banco, eles vão falar, você quer aumentar a dívida? Então, assim, tem credibilidade. amnésia, não é possível, dá pra contratar, enquanto o Corinthians Mas não tem como olha a contratar. situação que nós chegamos Ele aqui no queria jogar Brasil. no Corinthians, O não no Real Madrid, Wolverhampton velho. pagou 22 milhões de euros pelo Arias, o Fluminense ficou só com 11, porque aí tinha bônus e tal. E o Palmeiras está tirando ele da Europa por 25. Olha a situação que o futebol brasileiro Tá, mas aí por quanto vendeu o Hendrick, por quanto vendeu o Estevam, não é uma crítica, o Kevin, o Luiz Guilherme, vai somando, Vitor Reis. É isso que a gente tem que pensar. Só que alguém ontem até estava comentando comigo assim, você tem que olhar que às vezes você vende um jogador e não é pago à vista. Esse dinheiro tem um... Aí esse dinheiro vai... Foi você, né, Edu? Aí você falou, isso aqui tem uma previsão. Então eu não sei como é que entra nessa hora de fechar um orçamento anual, de fechar... Porque se você vendeu por tanto, mas o dinheiro ainda não entrou, e aí? Não, o próprio Arias tinha 5 milhões de euros de bônus por metas que ele não alcançou. Então esses 5 milhões não entrou nos cofres do Fluminense. Entraram apenas 11. Esse valor que o Palmeiras vai pagar é justamente para tirar o Fluminense da disputa, né? Porque o Fluminense tem a prioridade aqui no Brasil. E o Fluminense não vai entrar. Não vai. A minha pergunta é a seguinte... Já pensou se o Fluminense entra? Não, 25 A minha pergunta é a seguinte, por que não comprou direto o Fluminense? Por que não Não, porque o Fluminense não venderia pro Palmeiras. Por que não? O Fluminense não ia abastecer um adversário. Vender pra Inglaterra é O muito Inter menos vendeu o sofrido pro Maurício torcedor. pro Palmeiras. O Inter vendeu o O Maurício. Ri vendeu pra Chelsea, pro Bragantino, fez várias coisas. O Vitão pro Flamengo. É isso. Mas você mexeu, não podia mexer, Chico. Doutor, mas Deixa ela ele vai quietinha, receber Chico. chutão de que lado? Que lado que ele vai receber o chutão? Porque no time do Palmeiras é só chutão, velho. É só chutão. Não, olha o que ele tá dizendo, Chutão do lado, gente. chutão do outro. Ele vai receber chutão da onde, o Arias? Já tá com medo, Da já. esquerda ou da direita? Já tá com medo já de pegar o Se o Palmeiras. Arias ele fechar com o Palmeiras, eu prometo que eu vou procurar as vítimas contra quem ele já fez Se gols. não fechar, nós vamos fazer uma batalha naval aqui. Vamos fazer uma batalha naval Batalha do Palmeiras. naval. Porque é só tiro na água. Mas você sabe jogar? Mas fez a Tiro na proposta. água. Se não fechar, tem que ter força É mais um satélite que sofre no ar. Mas pelo que se Só fala na sonda. mídia, não é informação direta, o que poderia melar o negócio é o Fluminense. Se pagar. Então não tá fechado. Não, mas ô, Ronaldo, é contratação que Olha o medo que ele tá. Não está fechado, não está fechado. E o Nino Então tá é chegando, transfer hein? Renata Fã. O Nino tá chegando aí. Ô, Edu, mas pra quem quer Renata disputar, pra quem quer ganhar Libertadores brasileiro, como com certeza é meta do Palmeiras, tem que contratar Arias, Nino, é esse tipo de jogador. Eu concordo quando o Capela fala isso. É nível Palmeiras. O torcedor também Estão cansou. desviando o foco porque tá tendo problema lá com o patrocinador. Ronaldo, e eles estão desviando o mas foco falando que tá vindo jogador. Ou é isso aí que estão fazendo. Não, Ronaldo, não, mas você quer falar de problema com o patrocinador? Você, cara! Então eu tenho que falar porque todo mundo fala meu. Todo mundo fala do meu time. Eu tenho que falar do time dos outros. Porque se fosse no Corinthians... Você ganhou um título nacional, curte um pouco, deixa os outros também trabalharem, buscarem felicidade. O Palmeiras, você não fala foi... de contratação. Vocês não me deixam ter tranquilidade. Ele passou mais de um mês dizendo o Palmeiras acabou a temporada sem título. Agora os caras querem título. Aí vocês me deixaram ficar tranquilo? Vocês começaram o programa falando do Dorival. O Dorival, que a gente ama ele, o Yuri, a gente ama. Mas quando perde, a gente também odeia ele. Esse é o problema do Dorival. Mas durante muito tempo o Palmeiras fez contratação que não era jogador pronto, mas que aí também vai estar o nível do futebol brasileiro, com o dinheiro que está entrando nos clubes, aumentou. É o Flamengo com o Jorginho, com o Paquetá, um Cruzeiro com o Nós Gerson, ganhamos deles. mas aí deu sorte também, deu sorte, Ronaldo. Mas se você pudesse contratar para o São Paulo ou o John Arias ou o Paquetá, seria quem? É que a gente tem Marcos Antônio já, então. Marcos Antônio é craque de bola. O quê? Alô, Ancelotti. Craque de bola. Craque de bola. Pô, é craque de bola. Mas, na verdade, o Paquetá. Então, vou fazer essa mesma pergunta pro Everton lá em Minas. Se você pudesse levar para os times de Minas, Cruzeiro e Galo, hein, Everton? Ou Paquetá ou Arias, qual seria o escolhido? Você prefere o Arias? Renato, eu tô olhando pro Ronaldo aqui, tá parecendo um chicabon recheado, mordido, recheado com doce de leite. Não respondeu minha pergunta e tá aí fazendo onda com o Dorival. Mas vamos lá, o que interessa. Ô, gente, Vamos. vou contar uma coisa pra vocês. O Arias é titular em 100
100% dos clubes de toda a América do Sul. 100%. É altíssimo nível. E outra coisa, ontem eu disse aqui que na saída do Veiga, e o Palmeiras foi muito bem, porque o Palmeiras, eu libero o Veiga, mas nenhum clube do Brasil pega, né? E aí vai jogar no México. Legal, não reforça ninguém por aqui. Massa. Aí agora, tratando com Arias, eu não estou comparando, até porque não tem as mesmas características, mas o Arias é mais completo que o Veiga. Então, se o Palmeiras fechar o negócio com Arias, tendo o Marlon Freitas por ali, comandando esse meio-campo, os dois com os demais que o Palmeiras tem no elenco, aí o negócio vai ficar pesado. Então, Palmeiras, se avançar, confirmar uma baita de uma contratação que vai encaixar como uma luva nesse atual elenco do Palmeiras. Olha só, o telão sai Everton e um presentinho pro Ronaldo entra no nosso telão, Dorival. É isso aí, galera. Pessoal do Jogo Aberto debatendo aí. É isso, galera. Pessoal falando sobre Arias no Palmeiras. É um grande jogador, dispensa comentários. No Fluminense mesmo aí ele era o destaque do time. Tanto é que quando o Arias saiu, o time do Fluminense sentiu bastante ali, porque o Arias é um grande jogador. Se chegar mesmo Arias e Nino, o time do Palmeiras fica muito forte, né? Acho que ainda precisa ali de um camisa 10, se bem que o Arias pode fazer aí essa função, né? Mas o Palmeiras, se contratar mesmo o Arias e o Nino, dois grandes reforços aí para o Verdão, né? Duas grandes contratações. O Arias, pelo que a gente está acompanhando, é o que está mais próximo. O Palmeiras já fez uma proposta, o Wolverhampton aceitou aí a proposta, né? O Arias também, pelo que a gente está acompanhando, já está certo, né, de que quer vir retornar para o Brasil. Agora tem que aguardar ali o Fluminense. Então, o Fluminense tem essa preferência, né, na volta do Arias para o futebol brasileiro. Se o Fluminense cobrir aí essa proposta, se não me engano, se o Fluminense igualar essa proposta, mas aí o Arias tem que decidir, né? Se o Fluminense fizer uma proposta e o Arias tiver decidido a vir para o Palmeiras, né? Voltar para o futebol brasileiro, jogar com a camisa do Palmeiras, aí vai ser a decisão do jogador, né? A gente tem que ver isso aí também, né? Não adianta o Fluminense fazer a proposta ali se o Arias não tiver disposto a vir para o Fluminense, né? Se ele tiver decidido a jogar pelo Palmeiras. Mas a verdade é que é um baita de um jogador e o Palmeiras, se concretizar mesmo aí essa contratação, a chegada do Arias, é um baita reforço. Tem até uma matéria aqui no GE, né? Com o prazo apertado, o Fluminense estuda a fiabilidade de cobrir a oferta do Palmeiras por Arias. O Fluminense tem um prazo aí apertado, se não me engano é 3 dias após o Wolverhampton avisar ali, né, o Fluminense sobre essa proposta do Palmeiras. O time carioca tem prioridade aí no retorno do atleta, mas prazo para representar ofertas se encerra nesta quarta-feira, então o prazo aí bem apertado. A volta do atacante de Arias ao Fluminense ainda não está descartada diante da proposta que a matéria do GE. Nos últimos dias, a cúpula tricolor se debruçou aí sobre o assunto. É nisso que a diretoria está trabalhando, apesar de ter cautela por causa, né, do alto valor que seria investido. O Palmeiras já fez uma proposta ali bem alta, acredito que já pensando ali de o Fluminense não cobrir essa oferta. O que sabe é que o tema está sendo debatido internamente. O presidente Matheus Montenegro já havia declarado aí que pretende exercer a cláusula, mas o alto investimento é o entrave. O valor debatido o Fluminense está querendo contratar, né, outro jogador. Arias, de 28 anos, é um dos principais jogadores da seleção colombiana. É aguardar, né? O Fluminense estuda aí, né, cobrir essa oferta, mas eu acredito que vai ser difícil. Vamos aguardar e torcer para que dê certo a chegada do Arias no Palmeiras. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.